Capítulo 5. Um padre de Araque e uma igreja destruída. Somente vocês, no nosso amado país, possuem tratores, as poderosas máquinas que trabalharão por vocês. Mas os inimigos do povo estão conspirando contra o nosso amado partido e o governo do povo, gritou o comissário. Ele levantou as mãos e, como se seguissem uma deixa, os sinos da igreja começaram a tocar. Os sinos repicaram cada vez mais ruidosamente. A multidão ficou em silêncio, todos olharam para a igreja. Ninguém sabia quem dera o sinal ou a ordem, mas, quando o camarada comissário ergueu as mãos para apontar para a igreja, dizendo que o repique dos sinos foi instigado propositalmente pelos inimigos do povo, com o fim de sabotar o seu discurso, os propagandistas se desgarraram. A totalidade das pessoas reunidas foi tomada de agitação. Uma voz próxima ao trator gritou: "Abaixo a igreja!" Outra voz a apoiou e então a frase foi retida de um extremo da praça ao outro. "Abaixo a igreja! Abaixo a igreja! Abaixo a igreja!" Subitamente apareceram pôsteres ao redor da praça, com pinturas em branco sobre tecidos vermelhos. Nos pôsteres lia-se: "Abaixo a igreja! Vida longa às fazendas coletivas! Vida longa ao Partido Comunista!" "Vamos!" trovejou uma voz. "Vamos!" Outra voz veio em apoio, gritando "Urra!" Como soldados antes de um combate corpo a corpo, a multidão correu em debandada em direção à igreja. Lá, chegando, atiraram pedras, garrafas e paus, quebrando as janelas e as portas. Escadas longas apareceram encostadas aos muros da igreja, e dúzias de propagandistas rapidamente chegaram às cúpulas, e então cordas longas foram amarradas em volta das cruzes. E, em meio à gritaria, risadas e maldições, os propagandistas puxaram as cordas até que as cruzes caíssem, esmagando o teto. Então, os sinos foram retirados e as cúpulas destruídas. Enquanto isso estava acontecendo sobre o teto, um outro grupo de propagandistas estava trabalhando dentro da igreja. O interior foi demolido. O que havia sido uma bela igreja, o orgulho de nossa vila por muitos anos, foi deixado em ruínas em poucos minutos. Os moradores foram incapazes de defender o seu lugar de adoração. Quando começou a debandada, alguns deles foram para casa, mas a maioria deles ficou em silêncio, com as cabeças descobertas, abaixadas e rezaram. Podemos nos dar conta de que essa orgia política, na verdade, havia sido cuidadosamente planejada e executada. O trator era o ponto focal, e o comissário do partido estava sem dúvida no comando de toda a operação. Tínhamos a certeza de que o repique dos sinos durante o discurso do comissário fazia parte do plano, pois um propagandista os fez ressoar. Demos-nos conta de que os slogans haviam sido compostos cuidadosamente e que os pôsteres haviam sido pintados muito antes de serem trazidos para a nossa vila. A igreja, ou o que sobrou dela, foi convertida em um teatro de vila. Naquela mesma noite, os propagandistas dançaram no lugar onde o altar estivera erguido. Ninguém sabia onde o nosso sacerdote estivera durante o ataque à igreja. Era uma manhã de domingo e ele deveria estar lá, mas não estava. Depois soubemos que ele, na verdade, fora colaborador da brigada de propaganda. Seu nome era Ivan Bondar. Bondar tinha aquele tipo de talento usado para avaliar situações e delas tirar a vantagem. Apenas um ano antes, ele servira à igreja como diácono. Ele era alto e bonito, dotado de uma voz possante, sabia ler e escrever e era considerado um homem educado. Muitos dos moradores pensavam que ele seria um bom sacerdote. Sem dúvida, ele mesmo tinha esperanças de se tornar sacerdote um dia, pois ele chegou a um ponto de deixar
crescer o cabelo, um privilégio reservado para o clero ortodoxo. Então, começou a coletivização e o governo impulsionou a campanha contra a igreja. Bondar repentinamente desapareceu da vila. Especulou-se sobre o seu desaparecimento. Alguns acreditavam que ele havia sido raptado pela polícia secreta. Outros pensavam que ele sentira a iminência do perigo e desaparecera com destino a alguma região afastada, deixando a família na vila. Mas, pouco antes que chegasse a brigada da propaganda, ele reapareceu na nossa vila, trazendo o cabelo longo e pretensões a ser um homem santo. Numa manhã de domingo, enquanto chegou a hora de dar início à liturgia, ninguém menos que Bondar apareceu no altar. Sem a menor hesitação, anunciou que era o sacerdote legítimo. Como se tentasse evitar perguntas e protestos, começou imediatamente a entoar alguns versos na sua voz potente, na sua potente voz de baixo. Nunca recebemos nenhuma explicação. Mais tarde, naquele mesmo dia, soubemos que o nosso velho sacerdote havia partido. Nunca descobrimos o que aconteceu a ele. Podíamos apenas supor que ele havia sido levado embora pela polícia secreta durante a noite. Tudo isso aconteceu antes da destruição da igreja. Houve uma tentativa por parte dos anciãos da igreja de descobrir o que estava se passando, mas foi tudo em vão. Bondar manteve-se em silêncio e os funcionários da vila fizeram outro tanto. Não demorou para que alguns anciãos e outros moradores ativos na vila começassem a desaparecer. Então, os moradores começaram a transmitir uns aos outros a notícia de que, durante as confusões, o novo sacerdote estava muitíssimo interessado nas opiniões políticas dos penitentes. De repente, nos demos conta de que o novo sacerdote era um pau-mandado da polícia secreta e um provocador. O fato de que Bondar havia sobrevivido ao ataque da brigada da propaganda da igreja fortaleceu as nossas suspeitas. Como viemos a nos recordar, ninguém conseguiu encontrá-lo naquele dia fatídico. Não tínhamos nenhuma dúvida em nossa mente de que ele havia recebido de seus chefes instruções e uma advertência antecipada. Depois que a brigada de propaganda deixou para trás a vila e a igreja em ruínas, caiu o disfarce de Bondar. Ele se associou abertamente ao partido e aos funcionários do governo, assim como sua linha política. Isso explicou porque ele nem protestou contra a destruição da nossa igreja, nem tentou reabri-la ou prover serviços religiosos de alguma outra maneira. Ele começou a aparecer onde quer que estivessem o camarada Zeitlin e outros funcionários do partido. Ele falou em todas as reuniões políticas como um dos seus funcionários. É interessante notar que ele continuou a deixar crescer a sua bela barba e cabelos longos. Na verdade, ele ainda mantinha a aparência de um sacerdote. Logo soubemos que o camarada Zeitlin e outros funcionários o chamavam de santo, o camarada santo. Os moradores da vila, por outro lado, tinham o seu próprio nome para ele. Chamavam-no de Judas, o camarada Judas. A brigada permaneceu conosco por quase uma semana. Não tivemos permissão para deixar a vila por todo esse tempo, exceto pelo trabalho no campo. Durante as noites, tínhamos de ficar em casa ouvindo os propagandistas. Na sexta-feira, a brigada partiu em direção a uma vila vizinha, onde se podia ouvir o trovejar de canhões. Mas não ficamos aliviados. O exército e depois a brigada de propaganda agora havia nos mostrado a natureza das políticas do partido. A mensagem era clara. O partido e o governo haviam ordenado a coletivização compulsória e era isso que deveria ser feito. Assim, a armadilha se fechara. E notamos que não havia escapatória. Medidas introduzidas às pressas agora estavam puxando os moradores para as profundezas de um novo sistema. Quando as últimas colunas da brigada de propaganda haviam deixado a praça da vila, pensamos que seríamos deixados em paz por algum tempo.
Estávamos cansados, confusos e ensurdecidos pelo barulho. Estávamos todos muito preocupados com a coletivização das nossas fazendas. Sem a sua própria terra, um fazendeiro não podia ter nem segurança material nem liberdade. No decorrer de apenas umas poucas semanas, aconteceram tantos eventos incompreensíveis e assustadores. Multidões de pessoas haviam pisoteado ruidosamente os nossos quintais e haviam comido a nossa comida sem pedir permissão. E a nossa amada igreja havia sido destruída. Ficamos aterrorizados. Sentimos que algo terrível se aproximava e não víamos saída. No sábado seguinte, o último sábado de fevereiro, menos de uma semana após a partida da brigada de propaganda, chegaram mais estranhos em nossa vila. Esses eram homens da GPU, um pequeno destacamento de tropas de segurança e muitos membros de milícias. Patrulhas caminhavam por toda parte, até nos confins mais remotos da nossa vila. O maior choque veio quando vimos uma pesada metralhadora montada entre as ruínas da igreja. Operada por 3 soldados, algumas outras metralhadoras foram colocadas ao redor da praça. Descobrimos que vínhamos sendo vigiados cuidadosamente. Uma sentinela foi colocada em todas as entradas principais que se dirigiam para fora da vila. O seu dever era tomar nota de todas as pessoas que saíssem ou entrassem na vila. Essas sentinelas checavam não apenas as identidades das pessoas, mas também os seus pertences. Todos tinham de fornecer informações detalhadas acerca de seu destino e de suas razões para deixar a vila. Não nos deixamos abalar pela crueldade e pela ilegalidade. Estávamos preparados para a possibilidade de sermos presos sem mandado ou privados de nossa propriedade. Estávamos acostumados a impostos injustos e às extorsões conduzidas sobre vários pretextos.